Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre as neurociências e a inteligência artificial. Aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente. Já compartilhou este canal e episódios deste canal com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, pelas suas redes sociais? Pois é, contamos com sua ajuda, pois é esse compartilhamento, é essa divulgação que nos ajuda a manter o projeto vivo. E se você quer colaborar dando sugestões de conteúdo, fazendo críticas, elogios, dando sugestões, é só enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E também você pode curtir nossas redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook, neurociência.af. Só no YouTube que é um pouquinho diferente, é neurociência-af. E se quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, minha vida profissional, meus projetos, é só acessar o meu site www.adrianofreitas.com. E o tema dessa semana é assunto de muitas conversas e de muitas notícias ultimamente. Inteligência artificial, IA, né? No caso do inglês AI, que inverte as letras. Mas o fato é que cada vez surgem novas ferramentas e novas atividades que os computadores e os equipamentos desenvolvem e que cada vez nos surpreendem mais, né? Muita gente que está pegando a tecnologia neste ponto, né? Os jovens, adolescentes, talvez já se familiarizem rápido, mas quem é de uma outra época deve se surpreender muito a cada novidade dessa, né? Justamente porque são coisas surpreendentes que nem se imaginava, nem se sonhava há um tempo atrás, e isso era típico de filmes de ficção científica, somente isso. Mas afinal, do que se trata essa inteligência artificial exatamente, né? O que está por trás disso? E qual é a ligação que pode haver entre a neurociência e a inteligência artificial? Uma criou a outra, uma ajuda a outra. Como que se dá esse processo? É o que a gente vai entender nesse episódio. Para a gente começar a entender, vamos definir o que seria a inteligência artificial. Normalmente, os computadores, os equipamentos tecnológicos, eles até então não tinham entre aspas, uma inteligência. Eles simplesmente executavam ordens, cálculos matemáticos e realizavam atividades pré-programadas pelos seres humanos que o projetaram, né? Então você tem desenvolvedores de sistemas, analistas, engenheiros que preparam sistemas, preparam códigos de programação que são inseridos nos equipamentos ou instalados nos computadores e tudo, e a partir daí ele passa a realizar determinadas tarefas muito específicas. Eu falo com certa forma à vontade, porque minha formação básica é essa, tecnologia, né? Então, ele passava a ser capaz de fazer cálculos, de fazer relatórios, de controlar o estoque de uma loja, sempre de uma forma muito eficiente, né? Ele chegou para substituir aqueles sistemas de fichários manuais, todo um trabalho feito manualmente pelo ser humano ganhou desempenho, ganhou velocidade, ganhou precisão com o uso desses equipamentos. Porque os humanos eles constantemente poderiam errar em cálculos, né? Mesmo com o uso de calculadoras, que já são, a grosso modo, computadores rudimentares. Mesmo assim, ainda havia muitos erros na hora de digitar, na hora de inserir, né, os números na calculadora e por aí vai.
Ou seja, conforme foi se avançando os sistemas, você passou a ter mais atividades sendo englobadas por essas máquinas, né? Dentre essas atividades, você passou a ter contabilidades inteiras de empresas, mesmo empresas gigantescas, passaram a ser processadas e feitas essas contabilidades, que são cálculos complexos, principalmente no nosso país, em frações de segundo, muitas vezes. E isso tornou tudo mais preciso, menos sujeito a erros e mais eficiente, né? Muitas vezes a gente tá lá, xinga um equipamento, bate nele, reclama que está dando errado, alguma coisa assim. Mas se a gente parar para pensar, sabe, há 10, 20, 30 anos atrás, como que seria aquilo ali? Né? Se tá ruim desse jeito, imagina naquela situação onde tudo era feito à mão. Então, né, a gente às vezes não para fazer essa reflexão, mas é sempre bom pensar nisso, que a gente se acalma. O importante é a gente notar o seguinte: há uma diferença entre esses sistemas e os sistemas que estão surgindo com essa chancela de inteligência artificial, com essa marca, vamos dizer assim, com essa classificação. Por quê? Até então, os sistemas eles eram fechados, né? Você pega o número A, soma com o número B, divide por 2, faz mais isso, coloca esse número na tela, depois imprime num papel, faz isso, faz aquilo, e ele vai seguir aquele passo a passo, aquela ordem, e vai executar tudo que foi programado. E ponto. Era esse o trabalho. Só que com o advento da inteligência artificial, que a gente vai ver como isso é estruturado, você passou a ter sistemas que são capazes de simular o raciocínio humano. E com isso, ele não faz só o que ele é programado. Ele é capaz de sozinho aprender com os erros dele. Ele é capaz de, mediante uma situação nova, ele não parar com o erro. Eu tenho uma situação nova, como que eu me saio dessa? Aí ele vai tentar adotar os mesmos raciocínios que a gente adotaria para chegar a uma conclusão sobre aquele problema. Né? Os sistemas até então, que não tinham inteligência artificial, se algo saísse fora do que está ali nas regras que ele foi programado, ele simplesmente parava com o erro, ou então ele dava um resultado totalmente imprevisível, né? Com o advento da inteligência artificial, não. Ele é capaz de formar uma opinião, de raciocinar sobre o que ele está processando. Né? Então, há uma camada a mais, há algo além de simplesmente seguir uma receita de bolo. Então, é esse o grande salto, né? É isso que tem feito toda a diferença. Então, quando você abre um sistema do tipo ChatGPT e tal, ele pode surpreender pela naturalidade com que você fala com ele, ele te responde e ele consegue entender o que você diz e ele consegue responder de acordo com aquilo que você perguntou, com aquilo que você comentou. É justamente por isso, porque ele não está seguindo um passo a passo. Ele está pegando o que você está escrevendo ou o que você está falando, está processando aquilo ali e extraindo do que você falou o sentido, o que realmente você quis dizer. Né? E a partir desse momento, eu tenho que resolver esta questão. E ele vai buscar nos bancos de dados se ele acha informações sobre aquilo. Mas ele não pega qualquer informação e coloca. Ele busca a informação mais adequada e ainda vai ver dentro dessa informação só os elementos que respondem àquilo que você perguntou. Ele não vai colocar coisas desnecessárias, ele não vai colocar além do que você perguntou, ele não vai mudar de assunto. Ele vai simplesmente tentar articular tudo que ele conseguir reunir daquilo para formar a resposta coesa, que condiz com o que você perguntou. Né? Então, isso aí realmente não é uma simples receita de bolo. É uma simulação de como o nosso cérebro funciona. E aí o tema que eu adotei foi justamente a neurociência e a inteligência artificial, porque existe uma coisa muito curiosa nisso, que é uma retroalimentação.
Aí vocês vão me perguntar, como assim retroalimentação? Bem, a inteligência artificial, que a gente está começando a ver agora, né? Eu não posso dizer que ela já está desenvolvida, porque ainda vem muita coisa por aí, mas ela se alimentou, né? Ela chegou nesse estágio a partir de estudos que foram feitos do nosso cérebro. Então, se buscou entender como o nosso cérebro funciona para criar estruturas que funcionem parecido com ele, e essas estruturas, entre aspas, tá? Não é isso, é só para ilustrar, é como se elas ganhassem uma vida própria, né? Como se a gente estivesse criando um cérebro autônomo, que ele depois sozinho vai se manter e vai conseguir adquirir novos conhecimentos, vai aprendendo e vai se desenvolvendo. É isso. Quando eu falo em retroalimentação, é porque os estudos das neurociências contribuem para a criação da inteligência artificial, da criação e da evolução, porque é a partir do conhecimento do cérebro, do mapeamento de neurônios, de áreas neuronais, áreas corticais, que é feito a decupagem, né? É feita a programação e a engenharia da inteligência artificial, o núcleo dela. Porém, o contrário ocorre. Hoje em dia, a inteligência artificial está ajudando a neurociência em novas pesquisas. Então, coisas que o ser humano sozinho levaria meses, anos para chegar a termo, para realizar cálculos ou para chegar a conclusões ou para fazer junção de dados, análise qualitativa, quantitativa de dados, a inteligência artificial está dando essa força e está conseguindo alavancar isso. Então, a inteligência artificial está alimentando a neurociência para que ela possa avançar mais. E a neurociência está alimentando a inteligência artificial para que ela também avance mais. Então, isso é que eu falo de retroalimentação. Uma área está desenvolvendo a outra. Então, é um caminho de ida e um caminho de volta. Isso é muito curioso, né? Porque você acaba entrando naquela famosa pergunta, né? O ovo ou a galinha, né? Um vem a partir do outro, mas depois esse outro vem a partir do um. Então, você vai tendo essa retroalimentação e a tendência é que as duas áreas tenham um salto enorme no seu desenvolvimento, nas suas pesquisas e nos seus projetos, né? Agora, a título de curiosidade, né? Como que se dá essa inteligência artificial? E você me diz, poxa, mas e aí, como que se cria isso? Isso é um aparelho? É um cérebro mecânico que criaram? Um cérebro eletrônico? Como que é feito isso? Não, na verdade, tá? A gente não tem um equipamento inteligência artificial, a gente não tem o equipamento cérebro artificial. Não é assim que funciona. A inteligência artificial, na verdade, são sistemas, são programas de computador que podem ser instalados em tese em qualquer computador e que este programa de computador vai simular as decisões e o raciocínio humano. É um pouco complexo de explicar para as pessoas que não são da área, né, de sistemas, mas para tentar ilustrar. Até então, os programas de computador, imagine uma receita de bolo, ela era literalmente isso. Você pega tal coisa, soma tal coisa, depois você divide, depois você grava em tal lugar, depois você manda por e-mail. É um passo a passo do que ele tem para fazer. A partir do surgimento da inteligência artificial, essa receita de bolo ela passou a ser estruturada de uma outra forma. E aí a gente tem as chamadas redes neurais, aí tem várias coisas mais complexas, mas só para a gente entender. O que antes era uma lista linear de tarefas para o computador passou a ser pequenas estruturas, sabe? É como se a gente tivesse os nossos neurônios dentro programados no computador. Um pedacinho, uma receitinha de bolo miniatura que faz determinada tarefa, outra receitinha que faz outra tarefa, outra receitinha que faz outra tarefa, outra receitinha que faz outra tarefa. Todas elas funcionando ao mesmo tempo, como se fosse o nosso cérebro. Cada neurônio fazendo uma tarefa, todos funcionando ao mesmo tempo. E aí há uma comunicação entre os nossos neurônios, né? Um neurônio faz uma coisa, passa para o outro, que faz outra coisa, passa para o outro, vai tendo aquela
conectividade, né, aquela condução nervosa, e o cérebro vai funcionando. Então, os sistemas, os programas, eles são estruturados dessa mesma forma. Pequenos núcleos de sistema, pequenas, né, células, que seriam pequenos neurônios artificiais, vamos colocar dessa forma, e uma tarefa entra, quando você pede uma tarefa, o neurônio processa alguma coisa, já divide a tarefa para 2 outros neurônios, cada um faz a sua, aí um neurônio passa para o outro passa para o outro. Isso é feito em pequenos pedacinhos de programa. Então você falou com a máquina pega aquilo, passa para uma receitinha de bolo que, não, isso aqui quem vai cuidar é aquela receitinha de lá, esse aqui quem vai cuidar é outra receitinha, e eles vão dividindo as tarefas e vão sendo executados ao mesmo tempo. No final, né, o que seria a nossa fala, a nossa resposta, sai lá embaixo, junto os neurônios todos e dão a resposta, né? Então seria mais ou menos isso, né? A forma de programar o computador mudou, né? Essa forma de programação para inteligência artificial, aí você tem N técnicas diferentes que envolvem isso, e você tem outras coisas que estão juntas, né? Essas receitinhas de bolo, na verdade, a gente tem um termo que muitos já devem ter ouvido falar de redes sociais, chamado algoritmo. O que é algoritmo? Algoritmo nada mais é do que um método, é o jeito de fazer determinada coisa. Então, cada micro receitinha de bolo dessa, que está lá no computador gravado, né, que se chama de neurônio artificial, ele vai ter um método de trabalho próprio. Então, ao invés de você ter um algoritmo único, né, um método para todo o seu programa de computador, para toda a sua receita de bolo, você passa a ter pequenos algoritmos em pequenos pedaços de programa que vão trabalhando independentes um do outro e só se comunicando entre si, e no final geram uma resposta. Então é mais ou menos isso, tá? É meio complexo, mas é só para quem já tem algum conhecimento já não ficar totalmente sem informação. Vale a pena para quem gosta do assunto pesquisar, estudar, é fascinante, tá? Mas é importante a gente ter essa noção. O nosso cérebro, ele, na verdade, é uma malha, né? É um trançado, é uma teia de neurônios que se comunicam, que trabalham simultaneamente e que geram nossas reações, nossas tomadas de decisão, nossos sentimentos. Então, muitas pessoas ainda não conseguem visualizar isso, mas eu já falei em outro episódio, que até o nosso sentimento, nossa intuição, nossos pensamentos, na verdade é tudo reflexo da nossa estrutura do cérebro, de como está configurado o nosso cérebro, como estão conectados esses neurônios. Então, se a gente fica triste, se a gente fica alegre, se a gente tem um pressentimento, na verdade, é porque a configuração, como a teia está conectada ali de neurônios, gera aquela reação, gera aquele sentimento, gera aquela intuição. Tem pessoa que às vezes me pergunta, poxa, mas não pode ser a personalidade de uma pessoa, o que ela sente, se ela é alegre, se ela é inibida, se ela é desinibida, isso não pode estar lá físico. Isso é uma coisa subjetiva, é um sentimento. Não, ele está lá físico. O nosso subjetivo é um reflexo do nosso físico, do que está lá no nosso cérebro configurado. Tá? Então tudo parte da nossa estrutura física. Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: vocês já devem ter lido o caso, quem não leu, pesquise que vai encontrar, ou já deve ter ouvido falar, em situações onde a pessoa, por exemplo, é muito inibida, tem vergonha de tudo, é toda comedida e de repente sofre um acidente que atinge a cabeça, toma uma pancada e ela melhora da saúde, porém ela muda a personalidade dela. De tímida ela fica extrovertida. Tem pessoas que saem fazendo até coisas assim fora do normal, tipo tirando a roupa em público, simplesmente porque houve uma lesão na cabeça. Se o nosso comportamento, nossos subjetivos, nossos sentimentos não fossem físicos, uma pancada na cabeça não faria isso. Percebem? Se a gente sofre uma pancada na cabeça,
um objeto atravessa uma parte do cérebro, alguma coisa assim, a gente muda o nosso jeito de agir, muda os nossos sentimentos, é porque aquelas áreas estavam representando, estavam gerando aquelas reações. Então, o que a gente tem como subjetivo, o que a gente tem como algo que não é palpável, na verdade é um reflexo do nosso cérebro, né? Nós somos o que o nosso cérebro é. Então, em função disso, perguntas que às vezes chegam a inteligência artificial vai ter sentimentos? Em tese é possível, tá? Eu diria que não é no momento por uma questão simples. A gente está iniciando, né? Os sistemas de inteligência artificial eles começaram a ser divulgados, começaram a se tornar públicos recentemente, muito recentemente. E o foco das pesquisas ainda não é bem esse, né? Mas a gente já percebe que você consegue ter comportamentos próximos ao de humano em algumas situações. E aí tudo depende dessa estrutura de pequenos neurônios artificiais que são feitos lá no sistema. Se colocar ali pequenos neurônios especialistas em lidar com subjetividade, né, com impressões, com sentimentos, ele vai começar a ganhar essas emoções que a gente tem também. Porque, como no nosso caso, as respostas dele, as reações da inteligência artificial vão ser um reflexo de como ele está estruturado. Se ele estiver estruturado com os mesmos tipos de estrutura nossa, ele vai ter os mesmos tipos de reação. Por ora, o que se vê são preocupações no sentido de estruturar para ganhar conhecimento, ganhar eficiência, conseguir entender linguagens, conseguir entender ironias, né? Mas aos poucos a gente vai com certeza ver sistemas surgindo que são capazes de fazer ironias, que são capazes de até mentir, o que começa a ser meio perigoso, né? Então, aí entram outras discussões, como a discussão ética de até onde ir, né? Até onde a gente pode deixar essa evolução ir livremente, até que ponto ela tem que ser regulamentada para que não se ultrapasse certos limites. Isso vai ser um dilema que todos os países vão enfrentar, né? Em tese, como eu falei, é perfeitamente possível que a inteligência artificial passe a ter emoções, passe a ter sentimentos. Uma coisa que eu deixo claro aqui, tá? Que além da estruturação dos sistemas ser diferente, uma outra coisa que caracteriza a inteligência artificial, que diferencia de outros sistemas, é o fato dela aprender, né? Então, enquanto outros sistemas, como eu já falei aqui, você tem lá uma receita de bolo, ele segue, é sempre aquilo e acabou, a inteligência artificial não. Ela, por ter uma estrutura próxima ao nosso cérebro, né, ela é capaz de criar outras conexões entre esses pequenos neurônios dela. Então, ela também tem, falando muito a grosso modo, as sinapses dela, a neuroplasticidade dela, como a gente também tem. Então, uma coisa que a inteligência artificial hoje não conhece, se alguém chegar a ensinar, amanhã ela vai saber. Independente de ter um engenheiro lá por trás programando. Tá? Ela sozinha, ela se torna autônoma no sentido de aprender novas coisas. Então, por isso, a questão ética é importante. Porque a partir do momento que ela passa a ter sentimentos, malícia, é capaz de mentir, é capaz de enganar, ela pode começar a aprender coisas até com humanos malvados, e daí você tem inteligência artificial do bem e do mal, e você começar a ter problemas seríssimos com isso. Perguntas que chegam aqui também sobre a eficiência, né? Por que muitas vezes se investe na inteligência artificial acreditando que ela pode ser melhor que o humano? Se foi o humano que criou ela, como que ela pode se tornar melhor que o humano? Pode, tá? E eu vou dizer por quê. O humano, ele tem N formas de distração, tem N coisas, N variáveis que atuam junto
no cérebro, né? Então, ao mesmo tempo que ele está processando informações, ele está atento a riscos em potencial que ele está sofrendo, né? Aquele instinto de sobrevivência, a dores, a doenças, a questões hormonais. Ou seja, é muito complexo. Não é só uma questão de processamento, né? E quando a gente, por exemplo, vai fazer um trabalho de faculdade, quando a gente vai fazer a contabilidade de uma empresa, a gente senta lá para fazer, mas a todo momento a gente tem distrações, a gente tem outros pensamentos que vão atuando junto, a gente não consegue muito ter um controle 100% do que a gente quer e do que a gente vai fazer. A gente não consegue, eu vou fazer essa contabilidade e desliga todo o resto. A gente não consegue fazer isso. E isso torna a nossa eficiência comprometida, porque a gente trabalha dividindo o nosso processamento do cérebro entre várias atividades. Eu já falei sobre isso. E quanto mais atividades, mais estímulos, mais distração, mais preocupação, mais variáveis para o nosso cérebro trabalhar, mais baixa a eficiência, porque ele vai ter menos fatias do processamento dele para trabalhar. Já a inteligência artificial, a gente tem que entender que ela é uma máquina. Então ali dentro não vai ter hormônio, não vai ter dor, não vai ter uma série de coisas que a gente tem, né? Distrações. Se você chegar para uma inteligência artificial dessa e ensinar para ela que ela vai fazer a contabilidade, ela só vai fazer outra coisa quando ela acabar a contabilidade, acabou. Ela só vai fazer outra coisa quando acabar a contabilidade. Então, podendo direcionar a inteligência artificial dessa forma, né, enquanto a gente tem esse controle, ela se torna mais eficiente que a gente. Primeiro, porque ela consegue varrer um universo de informações disponíveis na internet em fração de segundo. Segundo, que ela consegue processar isso em fração de segundo. Terceiro, que ela consegue fazer isso de forma totalmente focada para o que a gente quer, sem distração, sem outras variáveis, e isso torna o tempo de processamento dela muito mais eficaz que o nosso. O perigo disso, como eu já falei, é quando você começa a perder esse controle, né? Volto naquela questão ética. A gente deixa de ter esse controle da inteligência artificial e ela passa a ser autônoma mesmo. Ela decide o que ela vai fazer, como que ela vai focar e de que maneira ela vai focar. Aí entram inúmeras outras questões, né? Por exemplo, o nosso cérebro, a gente não tem como fazer um upgrade nele. Eu não tenho como abrir o meu cérebro e colocar um cérebro auxiliar, né? Porém, um computador, se ele perder muito desempenho, a gente consegue trocar o processador dele, colocar vários processadores para fazer a mesma tarefa. Então a gente consegue fazer upgrades. Então por isso que a inteligência artificial ela ainda pode, sim, se tornar mais eficiente no processamento que nós. O que a gente precisa ter realmente cuidado são essas questões éticas, né, e de como será esse futuro. Principalmente considerando que a gente está tendo um mundo interconectado, né? Uma última coisa que eu vou colocar aqui. Hoje em dia, nós temos câmeras de segurança ligadas à internet, nós temos sistemas bancários ligados à internet, sistemas de saúde ligados à internet, né? Tudo conectado, né? O tempo inteiro. Então, o nosso cérebro, ele não tem ainda como se conectar com isso. Então, a gente já sai um passo atrás nisso. Já as inteligências artificiais, se elas ganharem uma autonomia e quiserem, tranquilamente elas vão dar um jeito de burlar as coisas e de fazer o que elas querem e de até dominar a gente. Elas, já pensou? A gente tem o nosso olho e vamos olhar enxergar o que está à nossa frente. Mas se uma inteligência artificial dessa consegue acesso a câmeras de segurança do mundo inteiro, ela vai saber o que está se passando com todo mundo o tempo inteiro. Percebe a diferença? Então, assim, a gente está criando um mundo conectado que nos favorece, mas que em dado momento pode se virar contra a gente se isso não for controlado. Porque a inteligência artificial ela tem que ir até o ponto em que ela for viável ir. A partir do momento que ela pode sair do nosso controle e ganhar estruturas de ação próprias e que a gente não consegue mais controlar, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, para que a gente não caia naquelas armadilhas que a gente tanto vê em filmes de ficção. Na escola da vida.
vida, aprendemos a cada Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu falei sobre inteligência artificial e neurociência. Quer colaborar? Escreva pra gente, o WhatsApp 2299-222-1003, dando sugestões, fazendo críticas, elogios, contando histórias. É a sua colaboração que ajuda a gente a montar a pauta desse podcast. E você também pode ajudar muito a continuidade do projeto, manter o podcast no ar. É só divulgar os episódios que você gostou, o canal em suas redes sociais e para os seus amigos, conhecidos, colegas de trabalho. Eu conto com a sua ajuda. E semana que vem estou aqui com mais um episódio. Até lá! Vamos juntos desvendar, as neurociências com Adriano Freitas.